Shalom de Deus, amadas, tudo bem? Eu sou a Leia Fernandes e esse é o Bíblia Simples. Hoje, na nossa aula número 2, nós vamos estudar a parábola dos lavradores, de Mateus 21, dos versículos 33 ao 41. Vamos ler o texto? Escutem outra parábola. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo de colheita, o dono da vinha mandou seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um e mataram o outro e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho. O meu filho eles respeitarão, ele pensou. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? E eles responderam: fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus perguntou, porque aqui Jesus estava pregando para os fariseus, para os sacerdotes. Então Jesus perguntou: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Tudo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas coisas, essas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles mesmos. Embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões, porque estas o consideravam como um profeta. O chapéu servia, né, gente? A gente percebe que Mateus, estava nos dizendo que o chapéu servia para eles. Nesta parábola, como nós vimos na parábola da aula 1, Deus é o dono de tudo, o dono de todas as coisas da vinha da terra, né? A vinha é a terra, o jardim que o Senhor colocou aqui para nós cuidarmos. A sebe, a cerca de sebe, a proteção que nós lemos aqui no comecinho, é a nossa proteção, a glória de Deus. Era o corpo glorificado que nós tínhamos no Éden, lembra? E que foi perdido com o pecado. A torre é um lugar de vigilância. É legal você pegar assim cada item que eu tô falando, Deus, vinha, sebe, torre, e depois voltar o vídeo para escrever numa folha de caderno. E quando você escreve com a tua própria mão em punho, o teu cérebro, o teu inconsciente, ele vai guardando essas informações. Isso é muito precioso, é cientificamente comprovado. Tem vídeos na internet, você pode dar uma googada. É muito importante, é muito interessante nós escrevermos de próprio punho as informações, todas as informações que nós vamos estudar, matemática, português, inglês, assim como a palavra de Deus também. Arrendar. Deus fez o planeta Terra para nós morarmos e cuidar dele. Nos deu poder e autoridade para nós administrarmos por um tempo. Esse tempo são 6 dias, como diz lá em Salmos 115:16, que simboliza 6.000 anos, porque um dia para nós é 1.000 anos para o Senhor, né? Vamos ler lá Salmos 115, versículos 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Oh, glória a Deus, né? Ele fez a terra, arrendou ela para nós administrarmos ela, cuidar da terra para eles. Isso é uma bênção, né? Quando Deus fez a terra, desde Adão a Abraão, se passaram 2.000 anos. De Abraão a Jesus, mais 2.000 anos se passaram, um total de 4.000 anos.
E de Jesus até os dias atuais são mais 2000 anos. Então estão se fechando esses 6 dias, né? Os mesmos 6 dias de descanso lá da fundação do mundo, onde o Senhor fez o dia em 6 dias e no 7º dia descansou. Assim está passando para nós, estamos vivendo o ano 6000, estamos fechando esses 6000 anos de história, esses 6 dias. Logo vai vir o 7º dia, que é o ano sabático, o milênio sabático de descanso, o ano milenar, que Jesus vai vir e administrar a terra conosco. Nós acabamos de ler Salmos, o capítulo 115, no versículo 16, né? Que o Senhor arrendou a terra, preparou a terra e deixou para nós administrarmos. Só que através do pecado de Adão e Eva, o pecado da desobediência, Satanás tomou do homem o governo da terra. E nós nos tornamos escravos do pecado. Só que Jesus Cristo veio para nos resgatar dessa escravidão. Só Ele é justo o suficiente para que o sangue dele fosse derramado, para que nós fôssemos resgatados do pecado, da justiça e do juízo. E como Cristo fez isso? A Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Então o Senhor fez o planeta em 6 dias e no 7º dia descansou, né? Esses 6 dias são 6000 anos. Adão a Abraão, 2000 anos. De Abraão a Jesus, 2000 anos. De Jesus até nós, mais 2000 anos. Então, no milênio, que é o 7º ano, será o milênio sabático, o milênio de descanso. É onde Jesus estará conosco na terra, formando novos céus e nova terra, restaurando novos céus e nova terra. Glória a Deus por isso, né? E em Levíticos 25, nós vemos a lei do resgate, o que Jesus fez por nós lá no 4º ano. Quando fecharam-se 4000 anos do homem na terra, Jesus veio e nos resgatou. Vamos ler juntas? Levíticos 25, dos versículos 48 e 49. Depois de haver se vendido, haverá ainda possibilidade de resgate para ele. Aqui está falando da pessoa, né, como eu expliquei, que vai até um parente e se vende ao parente, para durante aqueles anos até o jubileu, ele trabalhar, arrendar terras novamente, para restaurar a sua vida financeira. Um de seus parentes poderá resgatá-lo. Seu tio ou primo poderá resgatá-lo, ou um outro parente da sua família também poderá resgatá-lo, ou se tiver condições, poderá resgatar a si mesmo. E isso foi o que Cristo fez por nós, nos resgatou, nos comprou da escravidão, do aprisionamento espiritual a qual nós fomos expostos através de Adão, lá na desobediência do Éden. Então, até aqui nós vemos que Deus deu a terra para o homem, arrendou ela, deu para nós e viajou, voltou para o céu, né? Quando Jesus foi resgatar a vinha e veio à terra, os demônios disseram: esse é o filho, vamos roubar a herança dele. Está lá nos versículos 37, 38 e 39 de Mateus 21. Do ano milenar, do 7, né, de fechar os 7 dias. Ele veio em 4 anos dentro dessa lei, porque o Senhor, ele nunca passou por cima de nenhuma lei. Então nós vamos ver lá em Mateus 8:29. Anota aí tudo direitinho, para depois você ler na sua Bíblia e marcar que nós estamos lendo. Depois você releia os textos para fazer a junção, o entendimento da palavra. Em Mateus 8:29, nós vamos ler: quando o Senhor, ele encontra o endemoniado gadareno, né? Ele chega lá na beira do rio, quando eles descem do barco, e o demônio se prostra para ele e diz, né? O que você quer conosco, filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo.
Claro, porque ele veio no ano 4000. Era para ele vir no fim do ano de 6000, né? Até os demônios sabem e reconhecem que ele é o Filho de Deus e conhecem as leis espirituais de Deus, porque os demônios são espirituais. Então Jesus veio no 4º ano, dentro da lei de resgate, e nos devolveu espiritualmente o governo da terra. Hoje nós andamos pelo reino de Deus, pela visão espiritual do reino de Deus. Os governos da terra, até a destruição de Satanás, estão na mão do inimigo. Versículos 34 de Mateus 21. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam, mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um a um. Aqui o Senhor está falando de Noé, Enoque, dos profetas, que vieram todo esse tempo, desde a antiguidade até os dias de hoje, pregando a palavra, avisando, aos lavradores, ao da palavra, dando alicerce, alinhamento, mostrando o caminho através da palavra do Senhor. Mas esses os negaram, os apedrejaram, os mataram. Quando o dono da vinha mandou o seu próprio filho, eles também mataram o seu filho, negaram o seu filho. Então a palavra de Deus veio também para nós, os gentios, porque no versículo 38 ele fala assim: mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. Aqui são os demônios que agiram através daqueles homens gananciosos que mataram o próprio Filho de Deus, porque não entendiam, não recebiam a verdadeira palavra, não eram verdadeiros filhos de Abraão, porque Abraão viu o dia do Senhor, o próprio Jesus falou isso, mas aqueles sacerdotes, aqueles fariseus, saduceus, eles estavam inspirados por espíritos demoníacos, eles não eram filhos de Abraão. Se fossem filhos de Abraão, reconheceriam a Cristo, como Jesus mesmo falou na cara deles. No versículo 39, e agarrando-o, lançaram fora da vinha e o mataram. Eles tiraram Jesus de dentro de Jerusalém e crucificaram ele lá no Gólgota, fora da vinha, fora da Jerusalém, fora do Éden do Senhor, do jardim do Senhor. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Então eles responderam: fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então, nós somos esses outros lavradores, que a palavra de Deus também veio até nós, através de Paulo, através de Lucas, e tantos outros discípulos, apóstolos e seguidores da palavra. O Senhor veio para todos. Primeiro ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E hoje, glória a Deus, nós temos acesso a essa palavra da salvação. No versículo 42, Jesus começa a encerrar o seu discurso. Então Jesus perguntou: vocês nunca leram nas escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular? Que eu acabei de falar. Ele foi rejeitado pelos seus, E isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. O Senhor está falando para os fariseus, Vocês não se envergonham desse tipo de atitude? Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Glória a Deus, nós nos encaixamos nesse povo, estamos nessa posição. Tudo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Mas nós somos edificados em cima dessa pedra, A palavra do Senhor, quando ela nos resgata, quando o Espírito Santo nos convence, quando nós abrimos o nosso coração, temos o coração contrito à palavra de Deus, nós somos convencidos pelo
pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. E essa pedra, ela não vem para nos destruir. A pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que é a base de toda a construção do reino de Deus na terra, em nós, dentro de nós. Nessa pedra nós somos edificados e não destruídos. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles e, embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões, porque estas o consideravam profeta. Então os fariseus entendiam o que Jesus estava falando e ficavam irados porque o chapéu servia. Jesus era tido como um desordeiro, um rebelde, um desobediente, e aquela palavra machucava eles. Pois é justamente quando o Espírito Santo nos convence de que estamos errados, de que estamos num posicionamento, que nós estamos contrário ao Espírito Santo de Deus, muitas vezes nós rejeitamos, nós nos escondemos, nós não queremos conciliar, não queremos meditar sobre isso, não queremos rever os nossos conceitos, não queremos repensar se as nossas atitudes estão corretas ou estão erradas. É muito mais fácil nós rejeitarmos, virarmos as costas, nos fazermos de surdas, né? Porque dói ser confrontado, dói sermos exortadas, dói sermos alinhadas, dói quando um pai chega para um filho e tem que educar. A própria palavra diz, né, que nós educamos com a vara, mas que essa vara é uma vara de amor. Quando nós educamos os nossos filhos, quando nós damos um não, quando nós damos uma palmada, uma chinelada na bunda ou damos com a vara, nós estamos fazendo com amor, para ele não se machucar, para ele não transpassar essa cerca de sebe, essa cerca de proteção que os guarda. Dentro da nossa casa nós temos uma cerca de sebe, ao qual nós educamos os nossos filhos, que são crianças, que não têm conhecimento ainda do bem e do mal. Assim é o nosso relacionamento com Deus. E dentro desse relacionamento, dentro do entendimento das leis do Senhor, dos seus preceitos, do seu cuidado, nós vamos crescendo e vamos amadurecendo. Não é de um dia para o outro, tem um caminhar, tem uma entrega, né? Tem um sacrifício de parar para ouvir, para meditar, para deixar os ensinos entrar no nosso coração, termos a mente transformada, como Paulo diz lá em Romanos, nos versículos 1 e 2. Quando nós temos a mente transformada, nós tornamos a nossa mente a mente de Cristo, não mais essa mente humana, caída, emocional, que se prende ainda às coisas desse mundo, que ainda está escravo desse mundo. Jesus Cristo veio nos libertar da escravidão, para sermos verdadeiramente livres nessa geração e no porvir. E se você gostou dessa aula, curte, compartilha com as amigas que também desejam aprender mais da Palavra de Deus, de uma forma simples, descomplicada, clara, porém espiritual.